Glória a Deus. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Motivo de muita alegria estarmos aqui. E diante de nós eu quero agradecer aos irmãos pelo convite de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Não pretendo demorar, falo um pouquinho, né? Mas não pretendo demorar. Aquele que pode, abre a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 43. Amém? E no dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia e achou a Felipe e disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou a Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. Disse-lhe Natanael: porventura pode vir algo bom de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael a ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita. E disse Natanael: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, te vi estando debaixo da figueira. E respondeu Natanael e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Feche teus olhos comigo. Meu Deus, entramos, meu Pai, na tua santa presença nesta noite. Pedimos, meu Pai, que através da tua palavra, meu Pai, venhamos sair daqui mudados, transformados, repletos da tua glória e graça. Deus Todo-Poderoso, que no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venha a diminuir para que o Senhor venha a crescer. Que eu não venha falar nada do meu eu, mas que as tuas palavras, meu Pai, venham ser, meu Pai, transmitidas através desse falho servo. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, adorando ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o tema dessa ministração é pequenininho. Diga comigo: vem ver. Vem ver. Diga mais forte: vem ver. Vem ver. Eita glória. Meus irmãos, é uma palavra super conhecida e ela me chamou a atenção desde o começo da semana, antes mesmo de eu saber que eu estaria aqui. Essa palavra já tem falado comigo. Como alguns irmãos sabem, a missionária Irani, que estaria aqui hoje ministrando a palavra, precisou passar por um processo cirúrgico de última hora, e por isso que ela não se encontra aqui. Mas Deus não nos deixa desamparados, não é verdade? Glória a Deus. E desde o começo do culto, o Senhor tem falado comigo. E eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Porque é uma responsabilidade muito grande. E por mais que a gente esteja, abre aspas, acostumado a subir aqui em cima, não tem jeito. Toda vez que a gente sobe, a perna treme, ela enfraquece, parece que vai cair. Graças a Deus, a gente tem um altar aqui, para esconder as pernas tremendo. Aleluia. Meus irmãos, o Evangelho de João é conhecido por ser o Evangelho do amor, não é verdade?
onde a história é relatada de um modo mais afetivo, mais amoroso. E João, ele nos mostra detalhes que talvez outros discípulos não tenham notado, ou seja, passou despercebido por alguém. E o que eu acho lindo, maravilhoso, é que temos 4 versões diferentes da história de Jesus na Bíblia. Temos a história segundo Mateus, a história segundo Marcos, a história segundo Lucas e a história segundo João. E cada um retrata Jesus de um jeito. Em Mateus, ele é retratado como rei dos judeus. Em Marcos, ele é retratado como servo de Deus. Em Lucas, ele é retratado como filho do homem. E em João, ele é retratado como filho de Deus. E a palavra nos diz aqui que Jesus teve vontade de descer a Galileia. Jesus teve vontade de sair de onde ele estava e ir para outro lugar. A história nos diz que no caminho ele se encontra com Felipe. E Felipe recebe somente uma palavra. É engraçado que para algumas pessoas Jesus conta uma parábola, explica a parábola, lança uma palavra para depois a pessoa vir. Mas com Felipe foi diferente. Ele encontrou Felipe e só falou uma coisa: segue-me. Felipe não tinha motivos, abre aspas, para seguir Jesus. Assim como talvez a gente olhe para a situação, alguém olhe para a sua situação e fale que você também não tem motivo. Mas mesmo assim Felipe foi e obedeceu essa ordem. Eu imagino Felipe todo eufórico, de um jeito que a história não relata, mas eu imagino Felipe animado, empolgado, feliz. Porque a partir do momento que Jesus disse, segue-me, ele não disse, peraí, deixa eu pedir demissão do emprego. Peraí, deixa eu arrumar minha casa, lavar minha louça, arrumar meu quarto. Peraí, deixa eu falar com a minha família. Não, foi imediato. Felipe obedeceu de imediato. E conforme aprendemos lendo o Antigo Testamento, existia um povo que era treinado, glória a Deus, que era treinado para reconhecer o Messias quando ele vier. Existia um povo que, aos nossos olhos hoje em dia, é um povo que não tem um papel muito explícito, mas lá, de acordo com a lei, existia um povo chamado de fariseu, que eram aqueles que eram separados para reconhecer quando o Messias viesse. Porque a palavra diz que muitos viriam em meu nome. Muitos viriam dizendo, eu o sou. E assim, nos dias de hoje, muitos vêm falando, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou missionária. E Deus, sabendo que o homem na sua natureza carnal iria se corromper, deixou o povo lá, ó. Você vai saber distinguir quem está falando a verdade e quem não está. Por isso que quando a gente lê as escrituras, a gente vê que onde Jesus ia, tinha o quê? Tinha uma multidão. E na multidão tinha todo tipo de gente. Principalmente os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Que estavam fazendo o quê? Investigando se aquele era mesmo o Messias prometido na lei, nos profetas, no tempo antigo. Porque foi algo que foi anunciado muito tempo antes.
E o povo, conhecendo o seu Deus, falou: então vamos nos preparar. Porque quando o Messias chegar, a gente vai saber reconhecer. Só que aí tem um problema. Felipe sai e no caminho ele encontra Natanael. E aí eu imagino, isso aqui não é o texto, não, é a minha imaginação. Felipe chega animado. Natanael, você não sabe o que aconteceu. Sabe aquele Messias que está escrito na Bíblia, aquele homem que vai vir para salvar a terra? Achamos. E aí Natanael pergunta: onde? E Felipe diz, na boa intenção: achamos o Messias, o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, Jesus, lá de Nazaré, filho de José. E aí eu olho para Natanael e eu me vejo. Eu olho para Natanael, vejo os fariseus, os saduceus. Eu vejo todo aquele povo que queria condenar a Jesus. Eu olho para Natanael, eu vejo as pessoas que passam perante uma igreja e não entram. Porque se olharmos para a igreja de 2025, existe sim a igreja separada. Mas existe, infelizmente, também a igreja que virou comércio. A casa que virou comércio, perdão. Porque o que Natanael esperava? O Messias vai nascer em trono de ouro. O Messias vai vir com sobrenome. Vai vir vestido bem. Vai vir de cavalo branco. Vai vir bem na vida. Mas aí ele recebe a notícia: Jesus da onde? Lá de Nazaré. É como um soco no estômago. Por quê? Porque Nazaré não era conhecida por ser lar de profeta. Nazaré não era conhecida por ser lar de homem de Deus. Nazaré não era conhecida por ser lar de rei, de profeta, de sacerdote. Mas não, Nazaré era onde tinha quem? A ralé. Aquele que ninguém dava nada. Aquele que ninguém podia contar. Nazaré era o quê? Era a favela, trazendo para os dias de hoje. Nazaré era o quê? Era o lugar que ninguém quer entrar. O lugar que quem entra tem medo de entrar e se preocupa sim, vai sair. Nazaré tinha uma fama que não era uma fama boa. Nosso irmão Everaldo, nossa irmã Fátima, talvez possa, a irmã Simone, talvez possa falar com mais propriedade do que eu. Mas Calux tinha uma fama. Jardim Calux lá, ó. Você chegava para alguém e falava que era do Calux, a pessoa já colocava a mão no celular com medo de você assaltar ela. Por quê? Eu, quando era criança, quase toda semana aparecia um defunto, um morto lá na porta de casa. Não sei, lá pra cima, perto da casa do pastor, mas era normal o quê? Ter troca de tiro. Ter os donos da boca comandando, mandando matar ciclano, beltrano, fulano, e matava mesmo. A gente pega o Calux, que a gente está usando como exemplo, e olha para esse Calux e fala: ó, Jesus veio lá do Calux. O pessoal vai falar: tá amarrado. Sangue de Jesus tem poder. E era a fama que Nazaré tinha. A gente vê que Nazaré, aos meus olhos humanos, e talvez aos seus, não tinha popularidade. Nazaré não tinha propriedade. Nazaré não tinha nome, não tinha status.
Mas ela tinha o quê? Tinha um paradigma, tinha uma xenofobia e tinha um preconceito. Isso Nazaré tinha. O lugar dos desprovidos, o lugar dos desrespeitados, o lugar dos incomuns, o lugar dos infiéis. E Jesus fez de lá. Eu imagino a Natanael triste. Aquela alegria que Felipe estava demonstrando, talvez aos olhos de Natanael, estava parecendo exagero já. Justo de Nazaré. E o versículo termina: Jesus de Nazaré, filho de José. Se estava ruim, piorou. Porque, como eu falei aqui, todo mundo esperava que o Messias viesse da onde? Da realeza, do trono. Nunca que ia pensar que ia vir lá da favela, lá do lugar dos desrespeitados, dos desescolhidos e pior, filho de um carpinteiro, filho de um homem que não tinha nome. Antigamente, a gente vê que essa questão de sobrenome é algo até mais atual. Antigamente conhecia você por quem? Pelo nome do seu pai, pelo nome da sua mãe. Quem é você? Ah, eu sou o Kleber. Kleber da onde? Kleber André da Silva. Ninguém te conhece. Ah, eu sou o Kleber, filho do Arial. Ah, o Arial tem nome. Quem é você? Eu sou o Cauã. Cauã da onde? Cauã César. Não conheço. Eu sou o Cauã, filho da Cintia. Ah, a Cintia eu conheço. E aí, chega Jesus, lá de Nazaré. Filho de quem? Do carpinteiro. Não tinha nome, não tinha status. E aí vem aquela frase totalmente conhecida pela igreja: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque, como eu falei aqui, Nazaré não tinha nada. Nazaré era favela. Nazaré era o lugar dos desescolhidos. Nunca que se pensava que viria de lá alguém escolhido. E Natanael lança a frase que todo mundo conhece: pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá do Jardim Calux? Pode vir alguma coisa boa aqui do Jardim Silvina? Pode vir alguma coisa boa aqui de São Bernardo? Vem ver. Porque às vezes a nossa palavra, para alguns, não vai ter respaldo nenhum. Às vezes o Deus que o Kleber prega, pelo fato do Kleber estar pregando, não vai ter respaldo nenhum. O Deus que a Tatiana diz, por ser a Tatiana que está dizendo, não vai ter crédito nenhum. É aí que vem, que lança a palavra. Vem ver. Diga comigo, vem ver. Felipe lançou a palavra. Vem ver. E Natanael segue a Felipe a fim de ver o Messias, a fim de ter mudança de vida, pela curiosidade. Eu vou ver se vem alguma coisa boa mesmo lá de Nazaré. Não tem nada que presta lá. Vai vir justo o Messias, é ruim, eu vou ver. E às vezes acontece isso hoje em dia. Comigo, com você. Não, naquela igrejinha pequenininha. Não acredito não. Com aquele povo simples que o fogo está descendo. Não é na igreja grande, na sede, na igreja que tem status, que tem fama, que não é aluguel, é própria. É justo na pequenininha, que não tem nem reboco na parede, que paga aluguel. Não acredito não, vou ir ver. E meus irmãos, esse vem ver é poderoso. Por quê? Porque, como eu falei, Felipe estava esperando alguém aonde? Na realeza, no trono.
alguém com status, alguém com espada na mão, pronto para destronar o rei que estava lá. Que ia tentar fazer acontecer e falar, agora quem manda é eu. Por quê? Porque hoje a igreja de São Bernardo, a igreja do Brasil, a igreja do ano de 2025, ela está fazendo o quê? Ela está apresentando um Jesus que está distante do nosso ser, mas está perto do nosso bolso. A igreja está apresentando um Jesus que está distante do seu coração, mas está perto do seu dízimo. A igreja apresenta um Jesus que está distante da sua oração, mas está pertinho do seu cartão de crédito. A gente não precisa nem falar de placa. Você tem experiência para falar por isso. Alguém chegou para mim esses dias na escola. Ô Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai para a igreja hoje? Isso era quarta-feira. Falei, hoje não temos trabalho não. Aí eu vou hoje. Eu fui segunda na campanha da porta. Fui terça na da chave. Vou ir hoje na do lenço. Amanhã eu vou levar R$300 para comprar o cachecol ungido. Uma moça me falou lá na escola essa semana. E se bobear, ela vai estar até assistindo. Por quê? A igreja de 2025, a igreja atual, não está apresentando um Jesus perto. Um Jesus simples. Um Jesus que está do seu lado. Quer apresentar um Jesus que está perto do seu cartão de crédito. Que está perto do seu bolso. E por isso que hoje em dia a gente já não vê tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas. Porque é uma igreja que está muito preocupada com a estrutura. O que é isso, Kleber? A igreja começou a crescer, certo ou errado? Desde o tempo de Jesus, a igreja cresceu. Alguém teve uma ideia. Vamos anotar os hinos que a gente canta. Para quando alguém se converter, ele saiba cantar as mesmas músicas que a gente. E aí nasceu lá, ó. Algo mais que a neve. Harpa cristã. Nasceu o inário. Inário é uma coisa sobrenatural? Não, é uma estrutura necessária. Para quê? Porque a igreja precisa da estrutura necessária. Aqui, ó. O microfone é um ótimo exemplo. Jesus pregava com o microfone. Hoje em dia a igreja cresceu tanto que é necessário um microfone. Nas reuniões de Jesus tinha isso aqui, ó, ventilador. Mas a igreja cresceu tanto que hoje se precisa do ventilador, do ar-condicionado, do data show. Por quê? Isso são estruturas, certo ou errado? E aí nasceu uma geração que não conheceu o derramar do Espírito Santo. Que não conheceu os milagres, os prodígios, as maravilhas. E passou a estar dentro da casa do Senhor. Não para sustentar a presença, mas para sustentar a estrutura. Nasceu uma geração que não estava mais preocupado com o ciclo de oração, mas estava preocupado se o data show queimou quando a energia acabou. A prioridade mudou. Mas a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Ele não mudou. Então onde está o problema? O problema está em mim. O problema está em você, que quer investir em coisas superficiais, que quer complicar o simples. Porque Jesus não era complicado, Jesus era simples. Jesus não colocava barreira, quem coloca barreira é eu.
Quer ver? A própria história nos diz. Existia lá um vilarejo, que ficava nesse vilarejo o quê? Só os leprosos. Tinha que ficar lá, porque se misturasse, é problema. E aí teve um leproso que foi ousado. Ouviu falar de Jesus, pegou um sininho, saiu do vilarejo, saiu tocando o sininho. Afasta! Leproso, impuro, passando! E Jesus não estava preocupado com a lepra. Não estava preocupado com o estereótipo que ele tinha. Não estava preocupado com o nome que ele tinha. Mas Jesus curou. A gente vê também uma outra história. Uma mulher que gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. Um tratamento por causa de um sangramento, de uma hemorragia que ela tinha. E aí ela falou, ela já gastou tudo, já perdeu tudo, já não tinha mais nada. E ela escutou falar de Jesus. Se tão somente eu só tocar lá na barra da calça, precisa nem ser na calça, precisa nem ser no paletó, é só lá no bordado da calça dele, eu vou ser curado. E ela vai andando, vai devagarinho, vai tropeçando, vai por baixo para ninguém ver. Por quê? Porque ela era considerada impura. Era um estereótipo que ela colocou sobre ela? Não. Alguém colocou e ela acreditou. Eu não sou digno. Eu não posso. Eu não tenho, eu não devo. Mas o que acontece? Mesmo assim, o leproso chegou lá em Jesus. Mesmo assim, a mulher com fluxo de sangue chegou em Jesus. E talvez na mente dela, ela ficou tocando. Se eu tocar em Jesus, Jesus vai ficar aqui. Se eu tocar em Jesus, eu vou contaminar Jesus. Meu irmão, para de pensar muito. Volta à simplicidade do Evangelho. Porque quando você toca em Jesus, com as suas mazelas, com os seus erros, com os seus pecados, não é Jesus que fica sujo, mas é você que fica limpo. A santidade de Jesus é tão tremenda, é tão tremenda, é tão tremenda, que não existe pecado que há em nós capaz de distinguir essa santidade, capaz de manchar esse nome. E às vezes com medo. Ah não, o irmão conhece o meu pecado, a irmã conhece o meu pecado. Meu irmão, ele está perto, ele está com você. Natanael, mesmo com aquele paradigma, com aquele estereótipo todo que ele criou sobre o Messias, quando ouviu falar que era um homem de Nazaré e filho de um carpinteiro ainda, ele teve o quê? Uma opinião. Mas ele foi assim mesmo, eu vou ver. Quem é esse Jesus? E quando Jesus, eu acho lindo, quando ele chega, Jesus diz, aqui ó, um israelita valoroso. E da onde o Senhor me conhece? Eu te conheço desde antes de Felipe ter contigo. Desde antes do seu pai e sua mãe te trazer para a igreja. Desde antes de você escutar de alguém falar do nome de Jesus na praça, na rua, no celular. Mas eu te vi embaixo da figueira. Eu te vi embaixo da árvore. Natanael, verdadeiramente, tu és o Cristo. Por quê? Porque era um momento que Natanael estava sozinho. Não tinha Felipe lá. Como que Jesus saberia? Mas olha só, Natanael foi atrás, querendo ver se era esse Jesus mesmo, que seria o Cristo, o Filho de Deus. Ele foi através da curiosidade.
e experimentou o sobrenatural. Porque ele chegou lá, Jesus não falou shalom. Jesus não falou, ai meu filhinho, eu estava te esperando. Mas quando o Natanael estava chegando, ó, israelita valoroso. Natanael, eu? Por quê? Antes mesmo de Felipe ir atrás de você, eu te vi na figueira. Eu te vi quando você estava sozinho. Eu te vi quando você estava abandonado. Ele foi querendo ver algo com os próprios olhos. Estava sedento, saciado de algo sobrenatural. Meus irmãos, só para encerrar já, falta 5 para as 9. Por maior que seja a sua, a minha, a nossa expectativa sobre Jesus, por maior que seja, ainda são pequenos. Ainda é pouco comparado ao que Ele pode fazer. Como o pastor ensinou aqui no estudo, a igreja brasileira é acostumada a um Deus que a gente chega lá e fala, me dá. Mas Ele é muito mais do que só te dar. É muito mais do que só te dar bênção, é muito mais que dar carro, que dar chave, que dar porta. Ó, Ele que disse, eu não vou te chamar mais de servo, não. A partir de agora, ó, vou te chamar de amigo. Temos um acesso que muitos ousaram ter antes de Jesus e não conseguiram. Moisés chegou para Deus em cima do monte. Deus, permita que eu veja a sua face. Não é fácil que você não vai ver, não. Porque se você não ver, você vai morrer. Quantos passaram depois querendo experimentar só esse gostinho de ter um Cristo? E Jesus chega para você e fala, ó, a partir de hoje, não me chama só de Senhor, não. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter intimidade com a tua casa. Eu quero que você me deixe entrar. E hoje não é diferente. Mesmo que nós tenhamos, um conceito sobre Jesus, um conceito sobre o céu, um estereótipo sobre o céu, uma opinião sobre o céu, uma opinião sobre Jesus, uma opinião sobre o reino. Por mais que você tente, por mais que eu tente, ainda é pouco, ainda é pequeno. Jesus não quer só um pedaço de você, não. Porque hoje em dia virou moda. Porque já vai começar o escândalo. Jesus só quer seu coração. A igreja sou eu. Mentira. Jesus te quer por inteiro, por completo. Não quer só um pedaço de você, não. Jesus não vai atrás de migalha, não. Jesus te quer inteiro, completo. Jesus não quer de nós uma parte. Ele quer o nosso completo, o nosso inteiro. Quando alguém te parar na rua, quando alguém parar você no caminho, mesmo que você esteja passando por uma situação deplorável, e perguntar, da onde você tira a força para continuar? Você passando por um problema em casa, os filhos não obedecem, a esposa dá trabalho, o marido dá trabalho, e mesmo assim você com um sorrisão de ponta a ponta de orelha. Então você tira a força para continuar, porque eu no seu lugar já tinha metido o pé na bunda dele, eu no seu lugar já tinha mandado ele embora. Fala, vem ver, aleluia.
Fala, vem ver esse Cristo que tem aqui na minha casa. Vem ver esse Cristo que tem aqui comigo, do meu lado. Vem ver, vem experimentar esse Cristo que está comigo todos os dias. Vem ver. Vem ver Jesus. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que os nossos olhos sejam não uma reta, mas uma curva para a direita, uma para a esquerda, e volta para trás e vai para frente. Por mais que seja um mapa que demore 2.000 quilômetros, para Jesus é fácil. E no meio da sua dificuldade, no meio do seu problema, vai chegar alguém para você e vai falar: da onde você tira a força? Da onde você tira esse brilho que você tem? Da onde sai essa paz que você transmite? Vem ver. Aleluia. Vem ver. A igreja se coloca de pé. Na noite de hoje, a gente escreve um bocado de coisa, né, Tati? Não usa nada. Na noite de hoje, eu vou pedir que você leve para tua casa esta palavra. Jesus é simples. Não complica o que é simples. Porque se é simples, é fácil. Não complica, não. Não cria barreira. Não cria estereótipo. Não afaste Jesus por conta das suas manchas. Não afaste Jesus. A igreja fecha seus olhos. Jesus. Entendemos hoje, Pai, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do seu nome. Entendemos hoje, meu Deus, que o Senhor é um Deus que está perto. Por mais que meu problema seja grande, por mais que aos meus olhos seja difícil, o Senhor nos mostra, meu Pai, que o Senhor está perto. E não tem, meu Pai, problema difícil para o Senhor. Não tem doença difícil para o Senhor. Não tem pressão alta, meu Pai, que o Senhor não possa abaixar. Não tem diabetes que está descontrolada, que o Senhor não possa controlar. Não tem problema em casa, conjugal, que o Senhor não possa entrar lá. Meu Pai, a Tua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor está conosco. Meu Pai, por mais que em mim haja manchas, por mais que em nós, meu Pai, haja manchas, meu Pai, e que aos nossos olhos, meu Pai, tenhamos, meu Pai, dificuldade de trazê-lo para perto, não se afaste de nós por causa das nossas mazelas. Não se afaste de nós, Espírito Santo, por causa das nossas dores. Não se afaste de nós, Espírito Santo, por causa das nossas fraquezas. Mas nos impulsione ao alto, Espírito Santo de Deus, para que na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da dúvida, possamos ser fortes, imparáveis, imbatíveis, para poder cumprir a Tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é isso, Pai? É que a igreja vai avançar, vai avançar, vai avançar, e não vai ter muro, não vai ter barreira, não vai ter muralha. Ô papai, Tu é um Deus que está perto. Tu é um Deus que está perto. Tu é um Deus, meu Pai, que vai além das nossas expectativas. Tu é um Deus Espírito Santo que vai além, meu Pai, de nossas dúvidas. Tu vai além, meu Pai, daquilo que criamos, meu Pai, para entender e poder, meu Pai, dizer sobre as Suas grandezas. Assim possamos ser fortes, meu Pai. Resistir, meu Pai, a dia mal. Resistir à dificuldade. Resistir, Espírito Santo, aos problemas. Para que quando alguém chegar em nós, meu Pai, no momento em que achamos que estamos fracos, e perguntar de onde tiramos força, de onde tiramos sorrisos, de onde tiramos palavras boas, possamos, meu Pai, atraí-los para cá, vem ver,
Vem experimentar desse Jesus. Papai, eu peço que na noite de hoje, meu Pai, essa palavra, meu Pai, possa vir de encontro aos nossos corações. Fica conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E a igreja aplauda ao Senhor.